Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam muito bem. Aqui novamente o professor Isaías com vocês. E hoje, pessoal, nós damos continuidade às nossas aulas do nosso curso de eletricista instalador. Nós começamos hoje, pessoal, a nossa aula número 4. Essa aula número 4 ela está dividida em 4 partes: 4A, 4B, 4C e 4D, da nossa unidade curricular de eletricidade geral, tá bom, pessoal? Nesta aula 4 nós começamos a ensinar a respeito de tensão elétrica, pessoal. A aula 3 foi sobre corrente elétrica e agora a aula 4 sobre tensão elétrica. Beleza, pessoal? E antes, como sempre, eu peço a colaboração de vocês. Quem não for inscrito no canal, pessoal, dá uma força. Quem estiver assistindo nossas aulas pela primeira vez, nós temos já 4 cursos no canal. Dá uma forcinha, se inscreve no canal, pessoal. Isso ajuda muito a gente continuar trazendo este conteúdo gratuito para vocês, tá bom, pessoal? Deem um like no nosso vídeo e compartilhem as nossas aulas com seus grupos de WhatsApp, tá? Todo mundo tem vários grupos no WhatsApp. Compartilhem, façam a propaganda do curso do professor. Tem muita gente precisando melhorar a profissão, pessoal. A profissão de eletricista é uma profissão muito boa, dá muita possibilidade para o profissional trabalhar na indústria, trabalhar na residência, trabalhar na área comercial, área predial, trabalhar registrado, trabalhar como autônomo, montar o seu negócio próprio. Então traz muitas possibilidades para o profissional e eu estou fazendo esses cursos realmente para profissionalizar as pessoas realmente, para tornar eletricistas realmente. Eu venho desde o básico, desde o zero, ensinando lá o que é todo o fundamento de eletricidade para montar o eletricista instalador. Vou ensinar o que é interruptores, todos eles, as ligações, quadros elétricos, sabe? Vou ensinar a fazer aterramentos. Então, pessoal, desde trabalhar na indústria, trabalhar com motores elétricos, com comandos elétricos, com o maquinário industrial, fazer a manutenção elétrica de máquinas industriais, trabalhar com inversores de frequência, CLPs, robótica industrial, toda a parte de quem quiser sair do zero, se tornar um eletricista básico, inicial, e depois se tornar um eletricista profissional realmente aí, para trabalhar com a indústria, vai estar tendo condições. Então divulguem, pessoal. Ajuda o professor, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre tensão elétrica, tá? Nós já aprendemos que se nós pegarmos, por exemplo, aqui, ó, uma barra de material condutor, uma barra de cobre, por exemplo, nós, dentro desta barra, teremos milhares, milhões de elétrons livres vagando por esta barra, todos se movimentando. O material condutor, pessoal, os elétrons livres, nós não percebemos, mas eles estão o tempo todo em movimento. Um vai para a esquerda, um para a direita, um para cima, um para baixo, um para um lado, outro para o outro lado. O tempo todo os elétrons livres estão se movimentando dentro desta barra de cobre, tá bom, pessoal? E aí a movimentação deles de forma desordenada, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, faz com que a energia desses elétrons livres se anulem. E esta barra, ela não tenha por si só a condução de corrente elétrica. Ela tem lá os elétrons livres disponíveis, tá, para gerar a movimentação de corrente elétrica, porém ela em sua forma natural, sem nenhuma força, obrigando esses elétrons a se movimentarem para um único lado, para se movimentarem de forma ordenada, então não há o surgimento de corrente elétrica.
não há direcionamento aqui de elétrons e não há o surgimento de corrente elétrica. Tá? Esta barra aqui está em equilíbrio os seus elétrons livres e não tem surgimento de corrente elétrica. Tá bom, pessoal? E aí nós vimos que a corrente elétrica, pessoal, é o movimento ordenado de elétrons. É quando esses elétrons todos passam a se movimentar, todos em uma única direção. E aí há o fluxo desses elétrons, todos indo para uma única direção, então há o surgimento da corrente elétrica. Esta barra deixa de ser uma barra que está no seu estado natural neutro em relação aos elétrons e ela passa a ter um movimento ordenado desses elétrons e a partir daí passa a surgir a corrente elétrica. Legal, pessoal? Só que esses elétrons, eles não passam a se movimentar todos em uma única direção do nada. Eles precisam que algum agente externo, alguma força externa a esse material, faça com que esses elétrons se movimentem todos para o mesmo lado. Tem que ter uma força que force com que esses elétrons sejam obrigados a se movimentarem para o mesmo lado. E então nós chegamos a Alessandro Volta, tá? Um físico italiano que viveu de 1745 a 1827, que ao estudar os materiais e ele conseguiu, ao entender que a corrente elétrica, que já existiam os elétrons nos materiais, já existiam os elétrons livres lá no material condutor, tá? Se movimentando de forma desordenada, e ele precisava orientar esses elétrons, precisava criar um meio de fazer com que esses elétrons se orientassem e todos movimentassem para o mesmo lado. Então Alessandro Volta, pessoal, ele criou nada mais, nada menos que em 1799 a primeira pilha elétrica, tá, pessoal? Ele criou a primeira pilha capaz de armazenar tensão elétrica. E seria essa tensão elétrica que seria a força, que seria capaz de orientar esses elétrons todos no mesmo sentido, tá, pessoal? A pilha de Volta, ela era constituída de dois materiais condutores, dois metais, tá? O cobre e o zinco, empilhados, uma chapa de cobre, uma chapa de um material isolante, tá? Embebido em ácido, depois uma outra chapa de zinco. E assim ele foi montando cobre, material isolante, zinco, cobre, material isolante, zinco. Sendo que o cobre e o zinco não tinham contato elétrico. Eles estavam isolados eletricamente. O único contato do cobre com o zinco era esse material isolante que estava embebido em ácido. Com isso, pessoal, Alessandro Volta conseguiu com que esse material de ácido arrancasse todos os elétrons de um material e depositasse no outro. Então, um dos materiais acabou ficando com muitos elétrons livres depositados nele, e aí esse material virou o polo negativo da pilha de Volta, e o outro material ficou com falta de elétrons, porque todos os elétrons dele foram cedidos para o outro material. E aí este polo conectado a este material que perdeu os seus elétrons seria o polo positivo da pilha de Volta. Depois de um tempo nessa situação,
Volta conseguiu encontrar uma diferença de potencial elétrico. Um lado da pilha com muitos elétrons em excesso sobrando e o outro lado da pilha faltando elétrons. Então teve uma diferença de potencial elétrico. Um potencial ficou negativo, enquanto o outro potencial ficou positivo. E com isso ele teve essa diferença de potencial, que nós demos o nome de tensão elétrica, e a partir daí a pilha de volta passou a ser utilizada por diversos experimentos. E aí nós conseguimos agora induzir a corrente elétrica nos materiais condutores, tá bom, pessoal? Depois vocês estudem melhor sobre a história de Alessandro Volta, vocês vão ver que foi importantíssima, foi um salto gigantesco, porque a partir daqui, com a pilha e a tensão elétrica, diversos outros cientistas começaram a estudar os fenômenos da corrente elétrica. E a partir daí que nós temos tensão elétrica e corrente elétrica, diversos dispositivos e equipamentos começaram a ser criados e transformou aí o mundo da eletricidade. Tá bom, pessoal? E em homenagem a Alessandro Volta, nós demos a unidade de medida da tensão elétrica o seu nome. Nós tivemos que o volt passou a ser aí a unidade de medida da tensão elétrica, em homenagem a Alessandro Volta. Tá bom, pessoal? Assim como em homenagem a André Marie Ampère, nós tivemos a unidade da medida da corrente elétrica, o ampere, nós temos aqui a unidade da medida da corrente, da tensão elétrica, o volt. Legal, pessoal? E como é que funciona a pilha elétrica, pessoal? Nós conseguimos arrancar todos os elétrons de um lado de um material. Nós temos dois materiais, por exemplo, aqui, ó, o cobre e o zinco, tá? Nós temos que, com uma solução química dentro da pilha, nós conseguimos arrancar todos os elétrons de um material e depositar no outro material. Com isso, pessoal, imagine que nós ficamos com um material com falta de elétrons, enquanto que o outro material nós temos um excesso de elétrons depositado. Imaginemos que esse material nós temos 1 milhão de elétrons, enquanto que esse material nós temos a falta de 1 milhão de elétrons. Nós temos que esse material que nós temos 1 milhão de excesso de elétrons, nós temos que ele é muito mais negativo, uma vez que o elétron carrega a carga elétrica negativa, enquanto que esse material que tem a falta de 1 milhão de elétrons, ele está muito menos negativo que este outro lado do material. Então nós temos que este polo da pilha que está com 1 milhão de excesso de elétrons, por exemplo, com excesso de carga elétrica negativa, vai ser o polo negativo da fonte. Enquanto que esse material que está com falta de 1 milhão de elétrons, que está com falta de carga negativa, ele passa a ser o polo positivo da fonte. Beleza, pessoal? Exatamente por isso. Ele é o polo positivo porque ele está com falta de carga negativa, enquanto que este polo negativo da fonte está com excesso de carga negativa. Beleza? E aqui nós temos o grande segredo, pessoal. Todos esses elétrons, esse 1 milhão de elétrons que está depositado, que saiu desse lado, que é o polo positivo, e veio para o polo negativo, eles querem voltar, eles estão aqui se sentindo incomodados, eles estão todos espremidos, todos se sentindo sufocados, querendo voltar para o equilíbrio, pessoal. Pessoal, na natureza, tudo busca o equilíbrio, tá? Somente nós, seres humanos aí, que infelizmente
acabamos sendo desequilibrados, pessoal. Estamos vendo aí os problemas que nós estamos tendo em 2025, as guerras, risco de terceira guerra mundial, justamente pelo desequilíbrio do ser humano. Porém, na natureza, pessoal, os elementos, eles buscam sempre o equilíbrio novamente. Nós desequilibramos essa pilha. Nós tiramos todos os elétrons deste lado do material e colocamos todos amontoados do lado negativo da pilha. Isso é um desequilíbrio. Porém, com isso, nós criamos um lado com um polo negativo e um lado com um polo positivo. Este polo negativo da pilha, pessoal, virou uma bomba de elétrons. Esses elétrons querem sair daqui a todo custo, eles não querem. Os elétrons são cargas de mesmo sinal, pessoal. Cargas negativas, eles se repelem. Carga de mesmo sinal se repelem. Eles não querem ficar próximo um do outro. Eles querem voltar aqui para onde eles eram, para os átomos que eles pertenciam, para voltar ao estado natural, que a natureza os criou, o equilíbrio. Com isso, pessoal, se nós criarmos uma maneira de um caminho condutor de elétrons, um caminho condutor de eletricidade, e esse caminho for capaz de levar novamente esses elétrons daqui do polo negativo até o polo positivo, nós teremos, pessoal, uma corrente de elétrons que vai circular do polo negativo para o polo positivo. E aí nós já sabemos que essa corrente de elétrons, quando estiverem caminhando de forma ordenada dentro de um material condutor, nós temos a corrente elétrica. Agora percebam que nessa aula o que nós temos aqui não é a corrente elétrica, e sim a tensão elétrica. Um monte de elétrons loucos para saírem deste polo negativo e voltarem para esse polo positivo. Isso, pessoal, gera uma pressão, gera uma força, uma quantidade incrível de elétrons que querem sair. E à medida que a gente der condições deles saírem, essa força que é a tensão elétrica vai gerar a corrente elétrica. Então nós temos aqui, pessoal, uma diferença de potencial elétrico. Nós temos um lado da pilha com um excesso de cargas negativas, enquanto nós temos o outro polo da pilha com uma falta de cargas negativas. Então, se nós temos aqui 1 milhão de elétrons sobrando e aqui 1 milhão de elétrons faltando, nós temos o que chamamos de diferença de potencial elétrico. Quando nós aprendemos lá com o Alessandro Volta a acumular elétrons apenas de um lado, nós criamos essa diferença de potencial. Com essa diferença de potencial, nós criamos a tensão elétrica. Beleza, pessoal? Nós temos pilhas que vão ter 1,5 volt de diferença de potencial. Nós temos pilhas que vão ter 9 volts de diferença de potencial. Temos pilhas que vão ter 12 volts. Temos baterias com 24 volts, baterias com 48 volts, tá? E aí criando uma diferença de potencial do polo negativo para o polo positivo. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula, pessoal, nós vamos continuar com a aula 4B, tá? Nós continuaremos com a aula de tensão elétrica, onde eu começo já a explicar para vocês a diferença de potencial e as definições exatamente de tensão elétrica com vocês. Tá bom, pessoal? Fique atento para a nossa próxima aula, a aula 4B, onde nós iremos continuar a aula de tensão elétrica. Pessoal, foi bom estar com vocês hoje. Tenham todos um excelente dia, uma excelente semana e tchau, tchau, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam muito bem. Aqui novamente é o seu professor, o professor Isaías Oliveira. Pessoal, e hoje nós retomamos o nosso curso de eletricista e instalador, pessoal. Nós retomamos a nossa aula de tensão elétrica. Nós estamos na aula 4B da unidade curricular de eletricidade geral, pessoal. E na aula passada nós vimos o que é DDP, o que é diferença de potencial. É quando nós acumulamos muitos elétrons de um lado de um equipamento, excesso de elétrons, e deixamos o outro lado com falta de elétrons. Os átomos desse lado todos estão com elétrons a menos, enquanto os átomos desse lado todos estão com elétrons a mais. E a natureza busca o equilíbrio. E quando nós criamos um caminho condutor de eletricidade do lado negativo para o lado positivo, nós fazemos com que esses elétrons saiam do lado negativo e voltem para o lado positivo. Os elétrons que estão em excesso nos átomos no lado negativo voltam para os átomos que estão com falta de elétrons no lado positivo. E quando esses átomos todos se equilibram novamente, porque a natureza sempre busca o equilíbrio, nós teremos aí a falta de uma diferença de potencial elétrico. Nós não temos mais a DDP, não temos mais uma tensão elétrica entre um lado e o outro da pilha. Nós dizemos então que a pilha está descarregada, pessoal. A pilha, quando tiver a mesma quantidade de elétrons livres do lado positivo e a mesma quantidade de elétrons livres do lado negativo, nós temos então que não há mais diferença de potencial e nós temos 0 volts, ou seja, a pilha está descarregada. Legal, pessoal? Então, para explicar para vocês aqui de uma forma bem didática, bem clara, o que é tensão elétrica, nós já sabemos, pessoal, como se comportam os elétrons livres dentro de uma barra de cobre, dentro de uma barra de material condutor. Qualquer material condutor, pode ser o ferro, o alumínio, o cobre, pode ser a prata, pode ser o ouro. Qualquer material que conduza a eletricidade, o comportamento dos elétrons livres é o mesmo. É um comportamento, um movimento desordenado, tá bom, pessoal? E como nós já também conhecemos agora, nesse momento do nosso curso, o funcionamento de uma pilha elétrica, como o Alessandro Volta criou a sua primeira pilha elétrica, a primeira pilha do mundo, lá em 1799. Ali, antes de 1799, era tratado de um jeito a eletricidade. Pós 1799, a revolução elétrica no mundo começou. Alessandro Volta, com a criação de sua pilha, deu possibilidade de todos os posteriores cientistas estudarem a eletricidade em movimento. Começou aí os estudos da eletrodinâmica, com a tensão elétrica, a corrente elétrica. Depois descobriram a resistência elétrica, a potência elétrica. E aí todos os equipamentos, todos os brilhantes cientistas da eletricidade, tantos Thomas Edison quanto Nikola Tesla e todos os demais que vieram antes deles, vieram junto com eles e depois deles tiveram a possibilidade de suas invenções somente depois que Volta criou a pilha elétrica. Beleza, pessoal? E aqui nós temos uma pilha elétrica mais moderna, uma bateriazinha de 9 volts. A gente conhece ela, né? Nós temos o polo negativo da bateria, temos o polo positivo da bateria. E nós já sabemos agora, a essa altura do nosso curso, que essa bateria no seu polo negativo, ela está com milhões,
bilhões de elétrons livres sobrando, quanto maior a capacidade de carga da bateria, maior a quantidade de elétrons livres acumulados no lado negativo da bateria. Tá legal, pessoal? Então nós temos aqui que neste lado negativo nós temos milhões, vamos falar com milhões, não sabemos exatamente quanto é, se é milhões, se é bilhões, se é trilhões, depende da potência da bateria, mas nós temos aqui que temos muitos elétrons livres do lado negativo que querem voltar para o polo positivo da fonte e se equilibrarem novamente. Tá? E se nós dermos um caminho para que esses elétrons livres saiam pelo polo negativo, voltem para o polo positivo, nós teremos a criação da corrente elétrica. Então percebam, pessoal, que só existe corrente elétrica se nós tivermos tensão elétrica. Enquanto não tivermos a tensão elétrica, uma força capaz de orientar esses elétrons no material condutor, não haverá corrente elétrica. Então a corrente elétrica é um fenômeno que surge somente depois que nós temos a tensão elétrica. Então existe tensão elétrica em um equipamento, em uma pilha, mesmo que não haja corrente elétrica em nenhum material condutor. Agora, para que haja corrente elétrica no condutor, nós precisamos da tensão elétrica. A tensão elétrica existe sem a corrente elétrica, porém a corrente elétrica não existe sem a tensão elétrica. Beleza, pessoal? Agora, se nós começarmos a criar um caminho com um outro material condutor, tem que ser material condutor de eletricidade, porque os materiais isolantes de eletricidade, os seus elétrons livres, lá com 5, 6 ou 7 na camada de valência, ou 8, não tem facilidade de se desprenderem dos seus átomos e não se movimentam pelo material, tá bom? Enquanto que nos materiais condutores de eletricidade, os elétrons livres lá na camada de valência, 1 elétron livre, 2 ou 3, têm facilidade de saírem dos seus átomos e já estão vagando aqui de forma desordenada pelo material, como nós estamos vendo aqui. Ó. Aqui nós temos uma lente olhando dentro, uma câmera olhando dentro do material condutor e vendo como que os elétrons livres estão se movimentando. Se eu pegar essa câmera e colocar aqui, é a mesma visão. Se eu colocar neste material condutor, é a mesma visão. Se eu colocar neste material condutor, é a mesma visão. Qualquer ponto do material condutor, a visão que nós temos do elétron livre é a mesma. Todos se movimentando de forma desordenada, tá bom? Porém, aqui nós temos o lado negativo da bomba, ou da pilha, uma bomba de elétrons, querendo enviar elétrons para o lado positivo a qualquer custo. A qualquer custo, tá bom? E nós temos do lado positivo da pilha uma espécie de aspirador de elétrons, sugador de elétrons. Ele está querendo sugar os elétrons do lado negativo a qualquer custo. Porém, para isso, nós temos que o polo negativo da pilha e o polo positivo estão separados. Eles estão muito próximos um do outro, porém separados aqui, ó, no lado externo pelo ar. E nós lembramos que o ar, o oxigênio, é um bom isolante de eletricidade. Lá com os seus 6 elétrons na camada de valência. Ele não tem facilidade de se desprender desses elétrons, tá? E essa bateria aqui de 9 volts, essa tensão de 9 volts, essa diferença de potencial do lado negativo para o lado positivo, é uma tensão muito pequena para fazer com que o ar conduza a eletricidade. Nós vimos lá que o raio, a diferença de potencial de um lado das nuvens que estão carregadas de elétrons, tá? Para a Terra, pode chegar a milhares, milhões de volts. Nós temos que pode ter 100 milhões de volts de diferença de potencial da nuvem para a Terra.
Aí, como são 100 milhões de volts, é muita tensão, o ar vira condutor de eletricidade. Lá na aula de eletrostática, eu vou mostrar melhor para vocês como funciona o raio, como o raio se descarrega na Terra. Mas são milhares, milhões de volts para vencer, tá, a isolação do ar. Aqui nós temos 9 volts. 9 volts, 24 volts, 127 volts, 220 volts, 1000 volts não são capazes de vencer a isolação do ar, tá bom? Depois nós temos em média tensão, que vou ter aula com vocês de média tensão na aula de instalações elétricas, tá? Que vai ter uma distância mínima a partir da média tensão de o quanto o ar vai vai deixando de ser isolante ou não. O ar pode se tornar condutor. Mas aqui em baixa tensão, que é o nosso curso de eletricista instalador, tá bom, pessoal? Até 1000 volts, nós sempre vamos ter o ar como isolante de eletricidade. E aqui nós temos que esta distância, o ar se torna um perfeito isolante de eletricidade. Então os elétrons que estão aqui no lado negativo não conseguem pular pelo ar para o polo positivo. Nós temos que criar um caminho com condutores de eletricidade, tá bom? E aqui eu comecei a criar esse caminho. Liguei um condutor de eletricidade do lado negativo da pilha, trouxe esse condutor de eletricidade e conectei na nossa barra de cobre, tá? Então todo esse caminho aqui, ó, estão com os elétrons livres desordenados, desorientados. Então nós não temos ainda corrente elétrica circulando por esses condutores elétricos. Nós já temos a tensão elétrica, os 9 volts de diferença de potencial, a tensão elétrica do lado positivo para o lado negativo, porém não temos ainda a corrente elétrica, porque todos esses elétrons estão desordenados, todos andando, se movimentando de forma desorientada, tá bom? A partir do momento que nós fechamos agora o caminho com condutores de eletricidade do lado negativo para o lado positivo desta pilha, nós temos todo este caminho agora dando condição dos elétrons que estão do lado negativo da pilha voltarem para o lado positivo da pilha. Nós criamos aqui, pessoal, que nós vamos estudar nas aulas mais para frente, em aulas de instalações elétricas, um circuito elétrico, pessoal. Um circuito elétrico é um caminho fechado por onde circula a corrente elétrica. Nós fechamos um circuito com materiais condutores. Nós temos um circuito que sai do polo negativo e retorna para o polo positivo. Sempre que nós temos condutores de eletricidade fechando o caminho do polo negativo para o positivo, ou vice-versa, do positivo para o negativo, nós temos um caminho fechado por onde se pode circular a corrente elétrica. Nós temos um circuito elétrico, beleza, pessoal? A partir deste momento que nós criamos um circuito elétrico, esses elétrons começam a sair do lado negativo da pilha e começam a ir em direção ao lado positivo da pilha. Beleza, pessoal? E esses elétrons saindo do lado negativo, eles começam a empurrar todos os elétrons que estavam se movimentando de forma desordenada por esse material, e eles começam a orientar esses elétrons, todos esses milhares, milhões de elétrons que estão aqui no lado negativo, começa a exercer pressão, a exercer força sobre esses elétrons que estavam dentro do material condutor, totalmente desordenados, sem saber para onde iam. Agora eles sabem, porque esse monte de elétrons que está aqui empurrando eles está falando: saiam da minha frente,
saiam, se movimentem em direção ao polo positivo, se movimentem em direção ao polo positivo. E esses elétrons que estavam todos desordenados ao longo de todo o material condutor, agora todos sabem para onde devem ir. Todos devem ir para o lado positivo da fonte. E o que surgiu aqui, pessoal, agora? Lembram da aula anterior? Surgiu um movimento ordenado de elétrons, cargas elétricas, dentro de um material condutor. Ou seja, nós acabamos de criar corrente elétrica. Beleza, pessoal? E a corrente elétrica, que é a corrente de elétrons, o movimento ordenado dos elétrons, começa a surgir dentro deste circuito elétrico. E os elétrons que estão dentro do polo negativo da bateria começam a fluir e ir para o polo positivo da bateria. Legal, pessoal? Perfeito? Conseguiram entender então o que é tensão elétrica? Conseguiram entender o que é corrente elétrica? O que nós temos aqui, pessoal, neste momento? Nós temos um curto-circuito. Nós temos só materiais condutores de eletricidade, todos fluindo do polo negativo para o polo positivo. Isso na prática, pessoal, não é viável estar fazendo, porque nós estamos criando um curto-circuito. Com isso, esses elétrons todos vão se precipitar, porque eles não encontram nenhum material, nenhum equipamento capaz de consumir essa corrente elétrica. Nós temos só materiais condutores de eletricidades de um polo ao outro da fonte. Então esses elétrons vão todos, esses milhares de elétrons, quererem se precipitar, saírem todos ao mesmo tempo. E aí, essa precipitação de elétrons, essa quantidade enorme de elétrons querendo sair ao mesmo tempo do polo positivo, negativo para o positivo, por esse pedacinho de material, vai fazer com que esse material aqueça, esse material esquente e provavelmente esse material venha entrar em curto-circuito e venha a fundir o cobre, venha a romper, tá bom? Nós temos que ter no caminho aqui dos elétrons algum equipamento capaz de absorver, utilizar esses elétrons para gerar algum trabalho útil. Aí depois nós iremos entrar na parte de potência elétrica. Legal, pessoal? E aí, com isso, esses elétrons começam a migrar do lado negativo da fonte para o lado positivo da fonte. Legal, pessoal? E mais para frente nós veremos que nós temos dois sentidos de circulação da corrente elétrica, pessoal. Eu preciso que vocês hoje conheçam o sentido real de circulação da corrente elétrica. O sentido real de circulação da corrente elétrica é os elétrons se movimentando do polo negativo da fonte para o polo positivo da fonte. Este é o sentido real de circulação da corrente elétrica. Depois, quando nós estudarmos lá a aula de circuitos elétricos, nós veremos que temos um outro sentido de circulação da corrente, que é o sentido convencional de circulação da corrente. E lá nós explicaremos qual é esse sentido convencional. Nós temos os dois sentidos, o sentido real de circulação, o sentido convencional de circulação. E para hoje o que vocês têm que entender, vocês têm que aprender, entender e memorizar. Pessoal, tem muito professor que é contra decorar. Mas eles são contra decorar, pessoal, no sentido que eu também sou contra. Você simplesmente decorar o assunto. Não, pessoal. Agora, uma vez que vocês aprendem o conteúdo, vocês entendem o conteúdo, vocês praticam e vocês realmente dominaram o conteúdo, vocês conhecem, pessoal, a partir daqui, decorar é fundamental. Memorizar. Decorar é igual memorizar. Memorizar é estar na memória, fixar na memória. Então, uma vez que vocês... É que a palavra decorar ficou demonizada.
entendeu? Porque a turma achava que era só decorar, só decorar. Não. Agora, a partir do momento que vocês aprendem, entendem, praticam, vocês reterem o conhecimento, memorizando é fundamental para que vocês deem base para que este conteúdo esteja na memória e enquanto vocês usam, eles realmente fiquem fixos na memória de vocês. Tá bom, pessoal? Então nós sabemos agora o que é tensão elétrica, tá? É a diferença de potencial que nós temos entre o polo negativo e o polo positivo da fonte, tá bom? É a força que essa diferença de potencial gera, é capaz de gerar uma pressão, tá, sobre os elétrons do material condutor e gerar a corrente elétrica. Então só existe corrente elétrica uma vez que nós tivermos tensão elétrica. Tá bom, pessoal? E nós temos aqui então que o circuito elétrico, uma vez que nós temos agora a tensão elétrica, a diferença de potencial e nós eliminarmos o curto-circuito, colocarmos um equipamento no caminho da corrente elétrica, capaz de aproveitar esses elétrons que estão circulando neste circuito elétrico, nós conseguimos gerar um trabalho útil com esses elétrons. Aqui no caso da lâmpada, os elétrons saem do polo negativo da fonte. Quando chega aqui, ó, em um lado da lâmpada, ele entra por um dos lados do filamento da lâmpada. E aí, quando chega no filamento da lâmpada, o filamento da lâmpada é um equipamento construído próprio para receber esses elétrons e quando esses elétrons passarem por ele esquentar, aquecer, esquentar a tal ponto que eles fervem. O filamento ferve, o filamento incandesce, fica incandescente. Por isso o nome da lâmpada incandescente. O filamento fica incandescente, fica quase pegando fogo, brilhando a ponto de gerar luz. E aí os elétrons entram por esse lado esquerdo, passam pelo filamento, saem por esse lado direito e retornam para o lado positivo da fonte. Então esse é o circuito elétrico. Nós iremos estudar isso com muita ênfase na aula de circuito elétrico. Tá bom, pessoal? Nós vamos retomar esse assunto. Só o que vocês precisam para hoje entender é isso. Nós temos a tensão elétrica gerando corrente elétrica e algum equipamento aproveitando essa corrente elétrica para gerar algum tipo de trabalho útil para a humanidade. Tá bom? E se nós interrompermos de algum jeito esse circuito elétrico, cortando, por exemplo, aqui o cabo, o condutor de eletricidade, cessa a corrente elétrica porque o caminho deixa de estar fechado. Aí nós deixamos de ter um circuito elétrico, porque o circuito elétrico é o caminho fechado por onde circula a corrente elétrica. O caminho não estando mais fechado, não temos mais o circuito, não temos mais a circulação de corrente elétrica. Tá bom, pessoal? E aí nós chegamos aqui, ó, quero que vocês agora parem um pouquinho, peguem um caderno de vocês e escrevam essa definição de tensão elétrica, pessoal. Essa definição é o resumo de toda a nossa aula de hoje. A tensão elétrica é a força capaz de impulsionar os elétrons dentro de um material condutor. Ela também é conhecida como diferença de potencial ou DDP. Legal, pessoal? Então nós temos perfeitamente o que é a definição de corrente elétrica e toda uma aula bem didática, bem dinâmica, bem ensinada para vocês. Nós temos toda a definição aqui do que é tensão elétrica, também não só falado, mas muito bem explicado, muito bem desenhado, mostrado para vocês, tá bom? Agora cabe a vocês
avançarem para as próximas aulas, pessoal, sabendo realmente na cabeça o que é corrente elétrica e o que é tensão elétrica, pessoal. Se eu perguntar para vocês em sala de aula, pessoal, não será admitido que vocês não saibam me dizer de cabeça o que é corrente elétrica, o que é tensão elétrica. Todos vocês têm que me dizer de cabeça. A corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas, elétrons dentro de um material condutor. Professor, a tensão elétrica é a força capaz de impulsionar os elétrons dentro de um material condutor. Ela também é conhecida como diferença de potencial, DDP. Legal? E aí, quando vier essas duas definições na cabeça, vocês têm que lembrar das minhas aulas, das minhas aplicações, das minhas explicações, das minhas animações. E se esquecer, volta aqui no vídeo, estuda de novo, tá? É inadmissível para qualquer eletricista não ter essas definições e esse entendimento, esse conhecimento enraizado dentro do cérebro de vocês, pessoal. Assistam essas aulas quanto for necessário, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Em sala de aula, a gente consegue dar essa aula apenas uma vez para vocês. Tá bom, pessoal? A gente tem que avançar com o curso. Agora, aqui gravado em vídeo, vocês podem rever quantas vezes quiserem. Legal, pessoal? Então, para a aula de hoje foi isso. Espero que todos aí aproveitem ao máximo essas aulas gravadas gratuitamente para vocês, pessoal. Pessoal, se vocês seguirem os meus cursos, vocês vão se tornar, pessoal, eletricistas de alta performance, pessoal. Eu vou seguir passo a passo tudo que existe no mundo da eletricidade. Eu me formei em eletricista, pessoal. Depois eu vou fazer a apresentação do professor para vocês. Eu me formei. Vou deixar passar então. Vou fazer um vídeo da apresentação para vocês do professor e vocês me acompanhem. Tá bom, pessoal? Espero que todos fiquem com Deus. Tenha uma ótima semana. Tchau, tchau, pessoal. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que todos estejam muito bem. Aqui novamente é o professor Isaías. E hoje, pessoal, nós damos continuidade ao nosso curso de eletricista instalador. Nós estamos na nossa aula 4C e nós estamos estudando o tema tensão elétrica. Pessoal, essa faz parte da unidade curricular de eletricidade geral. Nós temos 2 unidades curriculares caminhando junto, a eletricidade geral e as instalações elétricas. E nessa aula de tensão elétrica nós terminaremos com a aula 4D. Tá bom, pessoal? Tá ficando muito interessante essa aula. Pessoal, tensão contínua versus tensão alternada. Nós já mostramos na aula de corrente elétrica as diferenças entre corrente contínua e corrente alternada. Pessoal, aqui em tensão elétrica é a mesma coisa. Nós temos também os 2 tipos de tensão, tá? Nós temos a tensão contínua, que vai ser responsável por gerar a corrente contínua, e nós temos a tensão alternada, que vai ser aquela que vai gerar a corrente alternada. Lembra que nós não temos corrente sem tensão? A tensão é quem gera a corrente. A tensão é quem é a força capaz de impulsionar os elétrons. Então, se essa tensão que gera a corrente é uma tensão contínua, ela vai gerar uma corrente contínua. Se a tensão que gera a corrente é uma tensão alternada, ela vai gerar uma corrente alternada. Tá bom, pessoal? E aqui os gráficos que representam a tensão contínua e tensão alternada são os mesmos da corrente. Mudando o que? Nós temos aqui na escala
no eixo Y, tá? O VCC. VCC, pessoal, é tensão em corrente contínua. Lá em corrente elétrica, nós tínhamos ICC. ICC era corrente de corrente contínua. E aqui nós temos o VCC e o VCA. VCA, tensão de corrente alternada. Tá bom, pessoal? E a função é a mesma. No gráfico de tensão contínua, a tensão sempre vai ser continuamente positiva, ela não varia o sinal ao longo do tempo, ou ela pode ser ao longo de todo o tempo continuamente negativa, tá? O mais comum é a tensão positiva, o mais VCC, e na tensão alternada nós temos que a tensão varia entre o sinal positivo e o sinal negativo ao longo do tempo. Ela alterna os seus valores, ela alterna os seus sinais. Ela ora está em zero, a tensão ora chega no máximo positivo, em outro momento a tensão volta para zero, em outro momento a tensão vai para o seu máximo negativo. E aí ela volta para zero de novo. E ela forma aqui, ó, uma senoide, tá? Uma tensão senoidal. Nós iremos estudar melhor a tensão senoidal na aula de geração de corrente alternada. Tá bom, pessoal? Então, nós temos que ela alterna o tempo todo ao longo do tempo. Ela não mantém uma tensão constante, ou positiva ou negativa. E sim, ela é positiva e negativa o tempo todo. Então, pessoal, nós vimos que essa é a forma de geração ao longo do tempo da tensão alternada. O tempo todo ela fica positiva, negativa, positiva, negativa. Isso, na nossa tomada, nós temos que a tensão fica positiva e negativa, ela alterna entre positivo e negativo em 1 segundo 60 vezes. É muito rápida essa variação. Nós não percebemos, tá? Porque ela alterna 60 vezes por segundo. É o que nós chamamos de frequência. Frequência elétrica. Nós temos a tensão da rede, por exemplo, 127 ou 220 volts, com a frequência de 60 Hz. Esses 60 Hz seriam a frequência com que aqui a nossa onda varia, o nosso sinal varia na corrente alternada, no caso aqui na tensão alternada, tá bom, pessoal? Enquanto que a tensão contínua ela é o tempo todo somente um valor. Se nós dessemos valor, por exemplo, aqui, ó, fosse uma tensão contínua de 9 volts, por exemplo, aquela bateria que nós estávamos estudando, então passou 1 segundo, continua 9 volts, 2 segundos, 9 volts, 3 segundos, 9 volts, 9 volts, 9 volts. Tá? O tempo todo aqui, ó, 1 hora, 2 horas, 1 dia, 9 volts. O tempo todo ela nunca muda. Aquela bateria sempre vai fornecer 9 volts positivo para os seus equipamentos. Enquanto que a nossa tomada, não. Ora, se aqui nós tivermos um máximo aqui, ó, de 127 volts, por exemplo, ora ela é 0 volts, ora é 10 volts, ora é 15, ora é 20, ora é 30, ora é 50, ora é 100, ora é 127, aí volta para 100 de novo, cai novamente para 50, cai para 0, aí depois ela fica sendo menos 10 volts, menos 50 volts, menos 127 volts, ela alterna de 0, passa por diversos valores, mais 127 volts, passa por diversos valores, menos 127 volts.
tá? Nós veremos que na aula de corrente alternada aqui tem vários níveis de tensão diferente aqui na formação da corrente alternada, tá? E aí os 127 volts não vai ser exatamente o pico aqui em cima. Nós temos uma tensão de pico, só para adiantar vocês, mas vai ser um valor aqui de tensão RMS, uma tensão eficaz um pouco menor que a tensão de pico da tensão alternada. Tá bom, pessoal? Mas para vocês entenderem agora, para esse slide é isso, só como se forma a tensão alternada. Depois teremos aula exclusiva disso. E quando nós falamos de tensão elétrica, tensão contínua e tensão alternada, nós lá nas aulas de circuitos elétricos vamos estudar os circuitos elétricos baseados em duas fontes de tensão. As fontes de tensão contínua e as fontes de tensão alternadas, tá bom? As fontes de tensão contínua foi o que nós vimos, aquelas provenientes de baterias, pilhas e baterias, tá? E a simbologia da fonte de tensão contínua é essa. Já aprendam que a gente vai usar bastante essa simbologia lá na aula de análise de circuitos elétricos. Nós temos então aqui a simbologia da pilha ou bateria, que é a simbologia da fonte de tensão contínua, tá bom? Nós temos um traço na vertical maior e um traço na vertical menor, tá vendo? E dois traços, um na esquerda, um na direita. Aqui nós temos o maior sendo o polo positivo da bateria e nós temos o traço menor aqui na vertical sendo o polo negativo da bateria. Então, no sentido real de circulação da corrente, os elétrons vão sair daqui do polo negativo e vão circular até o polo positivo aqui da nossa bateria. Tá bom, pessoal? E aqui, pessoal, eu aproveito para já desmistificar com vocês e corrigir um erro bastante comum, um problema em quem está começando a estudar eletricidade e às vezes não tem conhecimento suficiente, que é justamente aqui, ó. Quando nós falamos de positivo e negativo em eletricidade, nós estamos falando apenas de tensão contínua. Estamos falando apenas de pilhas e baterias. Quando nós falamos de tensão alternada, que é a tensão que vem lá do poste, no quadro de disjuntores, nas tomadas, nós jamais falamos de positivo e negativo. Porque lá nós vimos na formação da corrente alternada que ela é o tempo todo positivo e negativo. Ela é as duas. A cada segundo, ela passa 60 vezes pelo positivo e negativo. Tá? Por segundo. Então nós temos que positivo e negativo são formas de tratar aí os polos apenas na fonte contínua. Quando a gente fala de fonte de tensão alternada, a simbologia é outra. Essa é a simbologia. É um círculo com o sinal da senoide interno. Tá vendo? Parece um tio, tá? Mas é o sinal da senoide. A simbologia da fonte de tensão alternada. E quando nós falamos de tensão alternada, não existe positivo e negativo. O que existe é fase e neutro quando nós falamos da tensão 127 volts, porque nas tomadas residenciais nós teremos 127 ou 220 volts, tá bom? Então aqui a gente começa já a falar, mostrar para vocês o que vai ser estudado lá em instalações elétricas. Nós temos fase e neutro na fonte, ó, fase de um lado, neutro do outro, fazendo fase e neutro, formando 127 volts. Quando eu tenho fase com o neutro, eu tenho 127 volts. Um lado da fonte vai ser a fase, o outro lado o neutro, tá? Ou eu posso ter em um lado da fonte a fase e no outro também a fase. Aí eu tenho fase e fase. Quando nós temos fase e fase, pessoal, nós temos a tensão de 220 volts,
tá bom? Então, quando nós falarmos em 127 volts aqui em corrente alternada, sempre estaremos falando aqui, no nosso caso, dos nossos estudos, tá? Porque existem outras combinações de fase e neutro para 220 volts, mas como a gente está estudando aqui, baseado, o meu curso está voltado aqui, baseado para São Paulo, os meus alunos presenciais em sala de aula comigo, eles têm aula aqui em São Paulo. Então aqui em São Paulo a gente tem fase e neutro em 127, fase e fase em 220 volts. Em outros estados, outras regiões do país, nós temos outra combinação, tá? Mas aí quando eu falar lá da aula de corrente alternada, eu diferencio, mostro as diferenças, as variações que nós temos ao longo do país, tá bom, pessoal? Mas para a gente aqui, como essa aula aqui serve de revisão para os meus alunos presenciais também, eu que eu ensino em sala de aula referente a São Paulo, nós temos aqui que em São Paulo nós temos fase e neutro, em sua grande maioria, né? 127 volts e fase 220 volts. Inclusive nos laboratórios que eu uso para os alunos para fazer as atividades, as aulas práticas, né? Lá nós temos fase e neutro 127, fase 220 volts. Beleza, pessoal? E aqui mais uma vez a fonte de tensão contínua, assim como a fonte de corrente contínua, vem das pilhas e baterias, porque as pilhas e baterias são quem possui a tensão e elas é quem vão gerar a corrente. E nós temos aqui nas fontes de tensão alternada, nós temos desde a unidade de geração lá nas usinas hidrelétricas, até percorrerem pelas florestas, as torres de transmissão, aqui na parte de distribuição nas cidades e nos postes chegarem em nossa residência. E nos nossos quadros de distribuição, quando medirmos aqui a tensão elétrica, nós mediremos tensão elétrica alternada, tá bom, pessoal? Diversas vezes eu vou estar perguntando para vocês, pessoal, que tipo de tensão que nós estamos medindo no quadro? Quais são os tipos de tensão que nós temos? Quantos tipos, pessoal? 2 tipos. Quais são os dois? Tensão contínua e tensão alternada. E aqui no quadro, qual que nós vamos medir, pessoal? Contínua ou alternada? Tensão alternada. Tá bom? E na tomada, que tensão que eu meço? Contínua ou alternada? Tensão alternada, isso. E aqui no carregador do celular, pessoal? Aqui na tomada que ele está colocado, eu meço tensão contínua ou alternada? Se aqui for tomada aqui, igual a tomada elétrica aqui, se for um carregador na tomada, a tomada é tensão alternada. Agora se aqui for já o pluguezinho só do cabo e aqui já for o carregador do celular sai tensão contínua, tá bom? Aqui tem tomadas com carregador de celular, então pode ser uma tomada com carregador aqui, vai sair tensão contínua, mas se for uma tomada comum e eu pegar o carregador, ligar na tomada, sai tensão alternada, tá bom? O carregador converte a tensão alternada da rede para a tensão contínua, que alimenta a bateria dos celulares. E aí ele também reduz o carregador, a tensão de 127 ou 220 volts para 5 volts. Então na tomada nós temos 220 ou 127 volts em corrente alternada e saindo do carregador nós temos 5 volts em corrente contínua para alimentar a bateria do celular, porque o celular trabalha com bateria e bateria nós vimos que é corrente contínua e tensão contínua. Beleza, pessoal? Agora nós temos aqui a representação da intensidade da tensão elétrica. Desculpem não corrigir aqui, é tensão elétrica. Nós temos a simbologia da tensão elétrica, a letra V maiúscula aqui, Então, em todos os nossos exercícios que fizermos no nosso curso, a gente vai representar sempre a tensão como V, e quando tiver uma resposta, um resultado, encontra a tensão elétrica em tal situação.
Aí você encontrou V é igual a um determinado valor, o valor da tensão elétrica, sempre, sempre, sempre acompanhado da unidade de medida da tensão elétrica, o V maiúsculo, de volt, tá? Então, V, tensão é igual a 1 volt. A tensão é igual a 10 volts. Perceba que só o que muda é o valor, tá bom? A tensão é igual a 100 volts e assim por diante. Nós nunca podemos escrever V igual a 100. Não existe, pessoal. 100 o quê? 100 laranjas? 100 maçãs? 100 aviões? Não. Tem que ter sempre, é obrigatório ter a unidade de medida no final. Se vocês não colocarem qualquer exercício, em qualquer curso, em qualquer prova que vocês fizerem, se não colocarem a unidade de medida no final, o exercício está totalmente errado, porque eu não sei esse 100 o que é. Eu tenho que terminar com a unidade de medida. Tanto lá em amperes, 2A, 2 amperes, I é igual a 3A, 3 amperes. Aqui V é igual a 1000V, 1000 volts. Tá bom, pessoal? E também nós temos aqui os múltiplos e submúltiplos da tensão elétrica. Nós temos que o volt é a unidade fundamental da tensão elétrica, tá? E quando nós estivermos utilizando de 1 até 999 volts, vamos usar o V, tá? Vai ser 1 volt, 100 volts, 999 volts. Quando chegarmos a 1000 volts, acima, a partir de 1000 volts, nós vamos transformar em um múltiplo do volt. Vamos utilizar um múltiplo do volt. Nós iremos utilizar 1 kV, 1 kV, tá bom? Para representar aqui os 1000 volts, porque o K representa 1000, tá bom? E nós temos 1000 volts, 1 kV, 1 kV, 10.000 volts, 10 kV, 10 kV, 100.000 volts, 100 kV, 100 kV, até chegar a 1 milhão de volts, que nós iremos utilizar o mega, tá bom? 1 milhão de volts vai ser 1 megavolt para a gente, 1 MV. Depois nós teremos uma aula de conversão de unidade de medidas, lá quando eu fizer a revisão básica de matemática. E aí aprenderemos a representar, a converter de volt para kilovolt, para megavolt e assim por diante. Para agora, para esse slide, para essa aula, vocês apenas precisam entender que nós temos os múltiplos e os submúltiplos do volt, tá bom? Nós temos o volt, sendo os seus múltiplos o kilovolt, os mais comuns, o megavolt, tá? Tem o gigavolt, mas os mais comuns é kilovolt e megavolt. E como submúltiplos nós temos o milivolt e o microvolt, os dois mais usados. Então, quando nós temos até a 0,001 até 1 volt, nós usamos o milivolt. Então, nós temos 0,001 volt é igual a 1 milivolt. Se tivermos 0,002 volts, 2 milivolts, tá bom? 0,100, 100 milivolts. E quando nós temos aqui embaixo o microvolt, quando tivermos 6 casas depois do zero, nós temos 0,000001, nós temos o microvolt. Isso é 0,00001 volt, 1 microvolt. 0,00020 microvolts. E assim por diante. Tá bom, pessoal? Com isso, a gente fecha a nossa aula 4C e a gente avança para a nossa última aula de tensão elétrica, a aula 4D, pessoal, onde nós iremos mostrar os instrumentos de medição
da tensão elétrica e como utilizá-los, tá bom, pessoal? Então aguardo vocês na próxima aula, a aula 4D, e espero que todos tenham um excelente dia. Pessoal, tchau, tchau. Até a próxima. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam muito bem. Aqui novamente, pessoal, o professor Isaías. E hoje nós damos continuidade ao nosso curso de eletricista instalador. Pessoal, nós estamos na nossa última aula de tensão elétrica, a aula 4D, tá, pessoal? É a última aula deste conteúdo que faz parte da unidade curricular de eletricidade geral. Legal, pessoal? Vamos falar um pouquinho, pessoal, a respeito do instrumento de medição da tensão elétrica, tá? O instrumento usado para a medição da tensão elétrica chama-se voltímetro, tá bom? Assim como nós tínhamos lá o instrumento de medição da corrente elétrica, que era o amperímetro, media amperes, nós temos o voltímetro. O voltímetro mede volts, tá? O voltímetro é dedicado a medir apenas a tensão elétrica. Ele é um instrumento que só mede tensão, volts. Esse aqui vai de 0 até 350, 300 volts, ó. Tá bom? Nessa escala superior aqui, ó, até 300 volts. Então, pessoal, o voltímetro foi um instrumento criado, inventado para medição de tensão elétrica. Então, no passado, nós tínhamos só o voltímetro separado. Nós tínhamos que medir corrente elétrica, usava o amperímetro. E a medir tensão elétrica, usava o voltímetro. E hoje os voltímetros ficaram mais, como foi a invenção do instrumento, que temos um voltímetro analógico, os instrumentos foram reunidos todos em um instrumento só, o multímetro, o alicate amperímetro. Né? Isso é multímetro, é multimedidor. Ele mede vários instrumentos. E os analógicos, isso aqui apenas o voltímetro, ficou mais para uso em laboratórios, em algumas máquinas, alguns usos exclusivos, tá bom? Mas para medição para o eletricista, nós temos o multímetro, tá bom? Então, para a medição de tensão alternada nas instalações elétricas, nós iremos utilizar o multímetro ou o alicate amperímetro, tá? O multímetro, pessoal, ele é utilizado tanto para medir tensão contínua como alternada, o multímetro e o alicate amperímetro. Mas a gente, voltado para o curso de instalações elétricas, a gente não vai trabalhar com baterias, não vai trabalhar com placas eletrônicas. Então eu vou ensinar vocês a utilizarem a medição em corrente alternada, tá bom? Perceba que o multímetro ele tem vários instrumentos dentro dele, tanto o amperímetro, como o voltímetro, como o ohmímetro, outro instrumento, né, que a gente vai falar depois na próxima aula, que é sobre resistência. Aqui no alicate amperímetro é a mesma coisa, nós temos aqui o multímetro, um multímetro dentro do alicate amperímetro. Tá? Ele é um multímetro com as garras aqui, ó, para medição de corrente. Então é a evolução do multímetro. Tá? O multímetro seria a evolução lá dos medidores analógicos, dos instrumentos raízes, o amperímetro, o voltímetro, o ohmímetro. O multímetro foi a evolução desses instrumentos, enquanto que o amperímetro já é a evolução do multímetro. Ele contém um multímetro dentro dele com a vantagem de ter o alicate amperímetro. Tá bom, pessoal? E quando a gente for medir tensão alternada no instrumento, nós vamos buscar por essa representação. É o V de tensão e o senoide aqui, ó, de alternado, tá bom? Quando for medir tensão contínua nas pilhas e baterias, nós buscamos por esse traço contínuo ou por esse traço contínuo com 3
tracinhos embaixo. Essa é a simbologia de contínuo e essa simbologia de alternado. Percebam que no instrumento anterior, a corrente elétrica, quando nós íamos procurar a medição de corrente, buscava aqui o A de ampere com essa simbologia contínua, ou o A de ampere com essa simbologia alternada, para medir corrente. Agora que nós vamos medir tensão, nós procuramos no instrumento o V de volt, com a simbologia de contínuo, ou o V de volt com a simbologia de alternado. E é esse que nós iremos utilizar. Então, pessoal, aqui no nosso instrumento, a escala de medição de tensão alternada que nós vamos buscar é aqui, ó, 600 volts alternado. Olha o sinal embaixo. Tá um pouquinho meio mal feito esse sinal, mas é aqui, ó. Tá vendo? 600 volts alternado. Alternado. Diferente dos 600 volts contínuo aqui, ó. Tem o sinal, 3 pontinhos embaixo, tá vendo, pessoal? Então nós iremos tirar de off aqui o nosso seletor e trazer aqui para a escala de 600 volts alternado e fazer a medição de tensão alternada, tá bom, pessoal? E aqui é muito importante vocês também aprenderem aonde, uma vez que colocaram já a escala de tensão alternada, aonde irá colocar as pontas de prova do nosso multímetro, tá? Lembram que corrente elétrica a gente mede com a garra do alicate amperímetro? Aqui tensão elétrica alternada a gente mede com as pontas de prova. Então nós temos a ponta de prova preta e nós temos a ponta de prova vermelha, tá bom? A ponta de prova preta, pessoal, ela sempre vai aqui nesse comum, ó, com. Então sempre o com é o local aonde vai ser conectado, tá? Borne com a ponta de prova preta. E aqui como está falando de tensão, ó, procura pelo V, aonde está marcado V, tensão, tá bom? É onde vai a ponta de prova vermelha. Aqui nesse caso desse instrumento, aqui no V1 vai a ponta de prova vermelha, tá bom, pessoal? E aqui são as pontas de prova. E como fazer a medição de tensão? Nós vimos que para fazer a medição de corrente elétrica alternada, nós utilizamos as garras aqui, ó, do alicate a perímetros e envolvemos o cabo elétrico. Deixamos o cabo o mais próximo do centro da garra, porque para identificar a corrente que passa pelo cabo, tá bom? Então nós temos que ter a medição da corrente com a garra do alicate medindo o cabo. E para medir a tensão elétrica alternada, não pode confundir. A medição de tensão é feita pelas pontas de prova. Colocamos a ponta de prova preta no com, a ponta de prova vermelha no volt aqui, ó, vamos de tensão. E aí cada uma das pontas de prova nós colocamos aqui em um dos pinos da tomada, aqui em um dos furos da tomada. A tomada possui 3 furos, correto, pessoal? Um furo que vai fase e neutro, não é isso? Ou neutro e fase. O outro furo que vai, quando for 127, quando for 220, fase e fase, tá bom? E o furo aqui central que vai o cabo de proteção elétrica, o cabo PE, o cabo de aterramento, tá bom? Quando nós quisermos medir a tensão da tomada, coloca uma ponta de prova em cada furo e efetuamos a medição da tensão. Aqui tanto faz colocar a ponta de prova vermelha na direita ou a preta na esquerda, não tem problema nenhum, desde que aqui esteja correto. Aqui tanto faz. A medição de tensão vai ser feita da mesma maneira, tá bom? Se for neutro e fase, fase e neutro, vamos encontrar 127. Se for fase e fase, vamos encontrar a tensão de 220 volts. Beleza, pessoal?
Então não esqueçam, corrente elétrica mede com o alicate, as garras do alicate no cabo, enquanto que tensão elétrica eu meço com as pontas de prova na tomada, tá bom? Ou no disjuntor, ou em qualquer outro ponto que você queira medir se tem ou não a presença de tensão elétrica. Legal, pessoal? E quando for no multímetro, nós temos também a opção de medir com o multímetro. É a mesma coisa, busca pela escala aqui, ó, de V tensão alternada. Aqui, ó, tá bem mais feitinho aqui a senoide, ó, mais bonitinho. Nesse caso do multímetro, nós temos duas escalas de tensão alternada, 200 e 600 volts, e nós vamos dar sempre preferência para usar a escala de 600 volts, por segurança, pessoal. Porque se você não sabe qual é, se você está usando um multímetro para poder encontrar a tensão, você não sabe qual a tensão que tem naquela tomada, se é 127 ou 220. E aí se você usar na escala de 200 volts para medir 220, vai queimar o equipamento, pode acontecer algum acidente. Então usa a escala de 600 volts, que você tanto vai medir 220 como 127 volts. E uma vez que você sabe que 127, você quer usar a escala menor, aí pode usar, mas tem que ter certeza que a tensão é menor. Quando for medir, sempre por segurança, coloquem na maior escala e meçam pela maior escala possível, tá bom, pessoal? E no multímetro a gente vai usar aqui, ó. Nós nunca, nesse multímetro que nós temos esse modelo, os eletricistas instaladores não vão usar essa escala de miliamperes, não vão usar essa escala de 10 amperes, esquece, que é perigosíssimo a gente usar. A nossa medição é tensão, ó, V. Vai ser esse aqui vermelho, que vai a ponta de prova vermelha, e aqui de novo o com, que vai a ponta de prova preta, tá bom? Colocou aqui no com a preta, colocou no V aqui a vermelha. A gente faz a medição igualzinho é feito com alicate amperímetro. Legal, pessoal? E qual a importância, né, da gente conhecer a tensão elétrica? A tensão elétrica é responsável por gerar a corrente elétrica e fazer os equipamentos elétricos funcionarem. Qualquer equipamento elétrico funcionar não vai funcionar sem que haja a tensão elétrica. Tá bom? Também é importante para determinar o nível de tensão de funcionamento dos equipamentos, saber se o equipamento trabalha com corrente, com tensão contínua, com tensão alternada, se trabalha com 1,5 volt, com uma pilha, com uma bateria de 12 volts, com uma bateria de 24 volts, com uma tensão alternada de 127 volts, 220 volts, 380 volts, 440 volts, são níveis de tensão mais utilizados na indústria, esses níveis mais altos, tá? Para determinar o nível de tensão para a transmissão de energia, lá desde a usina hidrelétrica, a energia ela é gerada em um valor de tensão diferente desse valor de tensão que nós temos em casa, 127 e 220 volts. E desde a geração lá até a transmissão, a distribuição, existem vários níveis de tensão que são elevados ou rebaixados de acordo com a necessidade, tá, do sistema de GTD, que é geração, transmissão e distribuição de energia. Então a tensão é muito utilizada para determinar esses níveis e também para determinar o nível de tensão de rebaixamento ou elevação dos transformadores. Nós vamos ter uma aula exclusiva de transformadores e vamos mostrar qual a necessidade dele, qual a importância dele aí no mundo da eletricidade, né? Qual a relevância que ele teve aí desde sua criação até os dias de hoje, tá bom? Então é muito importante aí sim conhecer, saber, e para nossos diversos cálculos que teremos aí na área de eletricidade, a tensão elétrica. Legal, pessoal? Então nós terminamos aqui com esta aula, a nossa aula de tensão elétrica, beleza? E essa foi a aula 4, né, pessoal? E depois a gente avança para a aula 5. Na nossa aula 5, a gente vai entrar agora num outro assunto, um terceiro assunto estudado na eletricidade.
nós estudamos a corrente elétrica, a primeira grandeza estudada. A segunda grandeza elétrica que estudamos foi agora nessa aula, a tensão elétrica. E nós, nas próximas aulas, entraremos com uma nova grandeza elétrica, o estudo de uma nova grandeza elétrica. Tá? Eu vou deixar para vocês refletirem aqui, ó, pensarem na dificuldade dos elétrons se movimentarem em um condutor. Lembra que eu falei para vocês na aula de condutores e isolantes que nem todo condutor é um condutor perfeito, assim como nem todo isolante é um isolante perfeito? Por isso que nós temos lá o alumínio sendo um bom condutor, mas o cobre é um condutor melhor que o alumínio, ou seja, o alumínio é um condutor, digamos assim, entre aspas, menos perfeito que o cobre. E o cobre é um condutor menos perfeito que a prata. A prata é um condutor menos perfeito que o ouro. Então nós temos diversos condutores e cada um tem o seu grau de condutividade elétrica. Vamos entrar nesse assunto aí quando falamos de leis de Ohm. Tá? Então o que acontece? Então nem todo condutor é um condutor perfeito. E quanto mais ele for um condutor imperfeito, mais dificuldade os elétrons livres, que nós tanto conhecemos já, encontrarão para se movimentar dentro desse material. Então tem materiais que os elétrons vão encontrar mais dificuldade para se movimentar. Quando a tensão elétrica está empurrando esses elétrons, vão encontrar mais dificuldade. Tem materiais que vão encontrar menos dificuldade. Por exemplo, quando a tensão elétrica for empurrar esses elétrons dentro do alumínio, vai encontrar mais dificuldade em movimentar esses elétrons do que se for movimentar esses elétrons num circuito feito apenas por ouro. Vai encontrar muito menos dificuldade de movimentar esses elétrons no ouro do que no alumínio. Tá bom? Então, como os condutores elétricos não são perfeitos, existe uma certa dificuldade para os elétrons se movimentarem e gerarem a corrente elétrica, tá bom? Quando estes são impulsionados pela tensão elétrica, tá? E a esta dificuldade é que damos o nome de resistência elétrica. Então aqui é só uma introdução para vocês já irem pensando, já irem entendendo, tentando entender o que é a resistência elétrica, tá, pessoal? Temos uma figurinha aqui até meio que engraçada, né? A dificuldade dos elétrons em se movimentarem em um condutor. Nós temos que a tensão elétrica, o volt, tá bom? A tensão, o volt, tá? Ela é quem empurra a corrente elétrica, o ampere, dentro do material condutor, tá vendo? Então, quanto mais forte o volt for, com mais força a corrente elétrica ampere vai se movimentar, tá? Quanto mais fraco for o volt, a tensão, com menos intensidade a corrente ampere vai se movimentar. Só que aqui nesse material condutor, nós temos agora um terceiro carinha aqui, um terceiro elemento que a gente vai começar a estudar ele, que é a resistência elétrica, o Ohm. É o cara que fica tentando impedir que a corrente elétrica passe. Enquanto a tensão elétrica empurra os elétrons, nós temos a resistência elétrica que faz todo o esforço possível para evitar que a corrente elétrica circule pelo material condutor. Tá bom, pessoal? A gente vai entrar com aula exclusiva de resistência elétrica na aula 5 e eu deixo com vocês aqui nesta minha aula o meu muito obrigado, tá bom? Espero que todos tenham gostado e aproveitem muito esse conteúdo. Todos fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!